Você já parou para pensar que a maior seleção da história também coleciona algumas das derrotas mais dolorosas do futebol mundial? Quando alguém fala em Copa do Mundo, a primeira imagem que vem à cabeça é o Brasil levantando a taça. Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Rivaldo, gerações que fizeram o planeta inteiro admirar a camisa amarela. Nenhum outro país conquistou 5 Copas do Mundo. Nenhum outro país revelou tantos craques. Mas existe um lado dessa história que quase ninguém gosta de lembrar, porque toda grande potência também conhece o gosto da derrota. E algumas dessas derrotas foram tão marcantes que mudaram completamente o futebol brasileiro. Jogadores foram transformados em vilões. Treinadores perderam seus cargos. Gerações inteiras terminaram sem conquistar o sonho do título. E até hoje, décadas depois, esses jogos ainda machucam milhões de brasileiros. Hoje nós vamos voltar no tempo para relembrar, em ordem cronológica, as 6 eliminações mais dolorosas da seleção brasileira em Copas do Mundo. Do silêncio do Maracanã, em 1950, até a queda mais recente, você vai entender como cada derrota deixou uma marca diferente na história do futebol. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos começar pela primeira grande tragédia do futebol brasileiro. Era a primeira Copa do Mundo depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil recebeu a responsabilidade de organizar o torneio e queria mostrar ao mundo que estava preparado para se tornar uma potência. Foi construído o maior estádio do planeta, o Maracanã. Uma obra gigantesca, feita praticamente para receber a grande festa do futebol brasileiro. E a seleção fazia por merecer todo aquele entusiasmo. No quadrangular final, goleou a Suécia por 7-1. Depois atropelou a Espanha por 6-1. O ataque era praticamente imparável. A imprensa já tratava o Brasil como campeão antes mesmo da decisão. Naquela época, a Copa não era decidida em uma final única. O campeão seria definido por um grupo final. O último jogo colocaria frente a frente Brasil e Uruguai. A conta era simples. O Uruguai precisava vencer. O Brasil precisava apenas empatar. Era uma vantagem enorme. Talvez por isso o clima fosse de festa. Os jornais imprimiram manchetes chamando a seleção de campeã. Discursos oficiais já estavam preparados. Milhares de lembranças comemorativas foram produzidas antes mesmo da bola rolar. Mais de 170 mil pessoas lotaram o Maracanã. Algumas estimativas falam em quase 200 mil torcedores. Até hoje, é um dos maiores públicos da história do futebol. Quando começou o segundo tempo, veio o momento que todos esperavam. Friaça recebeu pela direita e bateu cruzado. Gol do Brasil. O estádio virou uma explosão de alegria. A taça parecia garantida. Mas o futebol tem uma forma cruel de punir quem acredita que o jogo acabou antes da hora. Aos 66 minutos, Schiaffino empatou. Mesmo assim, o Brasil ainda seria campeão. O empate bastava. Só que o Uruguai não desistiu. 13 minutos depois, Giggia avançou pela direita. Todo mundo esperava um cruzamento, inclusive o goleiro Barbosa. Em vez disso, Giggia chutou direto. A bola entrou no canto. Uruguai 2, Brasil 1. O Maracanã ficou completamente em silêncio. Um silêncio tão profundo que anos depois o escritor Nelson Rodrigues disse que era possível ouvir o bater das asas das borboletas. Quando o árbitro encerrou a partida, milhares de pessoas permaneceram imóveis. Alguns choravam. Outros simplesmente olhavam para o gramado sem acreditar no que tinham acabado de assistir. Nascia ali o famoso Maracanazo, uma derrota que mudou a história do futebol brasileiro. Infelizmente, Barbosa acabou carregando uma culpa injusta durante toda a vida. Décadas depois, ele disse uma frase que ficou marcada para sempre. No Brasil, a pena máxima é de 30 anos. Eu pago há muito mais tempo por um crime que não cometi. Hoje sabemos que nenhuma derrota acontece por causa de um único jogador. Mas naquela época, encontrar um culpado parecia mais fácil do que aceitar a realidade. O Brasil perderia outras Copas, mas nenhuma delas começou com um silêncio tão devastador quanto aquele de 1950. Durante muitos anos, aquela continuou sendo considerada a maior tragédia da história do esporte brasileiro. Até que surgiu uma geração capaz de jogar o futebol mais bonito que o mundo já tinha visto. Uma seleção que parecia destinada ao título, mas que encontrou um homem chamado Paolo Rossi. 32 anos depois do Maracanã, o Brasil chegava à Espanha com uma equipe que encantava qualquer amante do futebol. No comando estava Tele Santana, um treinador que acreditava que atacar era sempre o melhor caminho. A seleção tinha Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Éder, Cerezo. Era um time que não apenas vencia, dava espetáculo. Os adversários eram dominados pela qualidade dos passes, pela criatividade e pelo talento dos jogadores. Muitos especialistas consideram essa seleção uma das melhores de todos os tempos. O curioso é que ela nunca levantou a taça. Na segunda fase, o Brasil caiu em um grupo ao lado da Argentina e da Itália. Primeiro venceu a Argentina. Com isso, bastava um empate contra os italianos para chegar à semifinal. Parecia um cenário perfeito. Mas a Itália tinha um atacante vivendo o jogo da vida, Paolo Rossi. Logo no início da partida, Rossi abriu o placar. Poucos minutos depois, Sócrates empatou. Tudo voltava ao controle. Mas Rossi marcou novamente. O Brasil reagiu outra vez.
Falcão acertou um chute inesquecível e empatou em 2-2. Naquele momento, o Brasil estava classificado. O empate era suficiente, só que a defesa brasileira voltou a falhar. Aos 74 minutos, Paulo Rossi apareceu livre dentro da área. Finalizou. Gol. Itália 3, Brasil 2. Rossi marcou os 3 gols da Itália. Um hat-trick que entrou para a história das Copas do Mundo. O Brasil pressionou até o último segundo. Criou chances. Levou perigo, mas o apito final decretou o fim do sonho. A eliminação de 1982 provocou uma discussão que dura até hoje. Vale mais jogar bonito ou apenas vencer? Para muitos torcedores, aquela foi a maior seleção brasileira de todos os tempos. Não porque conquistou títulos, mas porque fez milhões de pessoas se apaixonarem pelo futebol. Até hoje, quando alguém fala da seleção de Tele Santana, existe um sentimento de nostalgia, como se aquele time merecesse muito mais do que recebeu. A derrota para a Itália encerrou uma era, mas o destino ainda reservava outro golpe para aquela geração. 4 anos depois, muitos daqueles jogadores voltariam para tentar conquistar a Copa do Mundo. E novamente, o sonho acabaria de forma cruel. A eliminação para a Itália em 1982 deixou uma ferida enorme no futebol brasileiro, mas a maioria daqueles jogadores ainda acreditava que teria uma segunda chance. 4 anos depois, na Copa do Mundo do México, a esperança renasceu. A base da equipe era praticamente a mesma. Tele Santana continuava no comando, e craques como Zico, Sócrates, Careca, Branco, Júnior e Alemão voltavam para tentar conquistar o tão sonhado título mundial. Talvez essa fosse a última oportunidade daquela geração. Era a chance de provar que o futebol bonito também podia ser campeão. E durante boa parte da competição, o Brasil mostrou que continuava forte. A equipe avançou para as quartas de final e encontrou um adversário extremamente perigoso, a França de Michel Platini. Os franceses também possuíam um dos melhores times do mundo. Era um confronto digno de final. Desde o apito inicial, ficou claro que seria um jogo equilibrado. O Brasil começou melhor. Aos 17 minutos, Branco fez uma linda jogada pela esquerda e encontrou Careca dentro da área. O atacante bateu firme e abriu o placar. A torcida brasileira voltou a acreditar. Mas pouco antes do intervalo, Michel Platini apareceu livre na área e empatou a partida. O jogo ficou ainda mais tenso. As duas equipes criavam oportunidades, mas ninguém conseguia marcar. Na prorrogação, surgiu um momento que poderia mudar completamente a história daquela Copa. O Brasil ganhou um pênalti. A responsabilidade caiu sobre Zico. Mesmo não estando 100% fisicamente, ele havia acabado de entrar na partida. Era o camisa 10, o maior ídolo daquela geração. Milhões de brasileiros prenderam a respiração. Zico correu para a bola. O goleiro francês Joël Batz acertou o canto. Defendeu. O estádio inteiro ficou em silêncio. O Brasil havia desperdiçado sua melhor chance. A decisão foi para os pênaltis. Na disputa, Sócrates perdeu sua cobrança. A França também desperdiçou uma. Mas depois Júlio César bateu para fora. A França converteu a última cobrança. Fim de jogo. Mais uma vez, o Brasil estava eliminado. Foi o adeus definitivo da geração de Tele Santana. Uma equipe que encantou o mundo, inspirou milhões de pessoas, mas terminou sem conquistar uma Copa do Mundo. Até hoje, muitos torcedores afirmam que aquela seleção foi a melhor que nunca levantou a taça. Durante anos, o Brasil precisou conviver com essa frustração. Vieram novas gerações, novos treinadores, novos títulos. O tetracampeonato em 1994, o pentacampeonato em 2002. Parecia que todas aquelas dores finalmente haviam ficado no passado. Mas ninguém imaginava que, em 2014, o futebol brasileiro viveria o pior dia de toda a sua história. A Copa do Mundo voltou ao Brasil depois de 64 anos. O país inteiro acreditava que aquela seria a oportunidade perfeita para conquistar o hexacampeonato em casa e apagar definitivamente a lembrança do Maracanazo. A expectativa era gigantesca. As ruas estavam tomadas de bandeiras. Milhões de pessoas acompanhavam cada jogo. Mesmo sem apresentar um futebol brilhante, a seleção avançou de fase. Mas o caminho ficou muito mais difícil nas quartas de final. Neymar sofreu uma grave lesão após uma joelhada nas costas do colombiano Zúñiga. O principal jogador do time estava fora da Copa. Como se não bastasse, Thiago Silva recebeu cartão amarelo e ficou suspenso para a semifinal. Sem seu capitão e sem seu maior craque, o Brasil teria pela frente simplesmente a Alemanha. Mesmo assim, a torcida acreditava. Afinal, era o Brasil, jogando em casa, empurrado por milhares de torcedores no Mineirão. Mas o que aconteceu naquela tarde do dia 8 de julho de 2014 simplesmente não fazia sentido. Aos 11 minutos, Thomas Müller abriu o placar. Até ali, ninguém imaginava o que estava por vir. 6 minutos depois, Miroslav Klose marcou o segundo gol e se tornou o maior artilheiro da história das Copas. O Brasil ainda tentava entender o que estava acontecendo quando Toni Kroos marcou o terceiro. Menos de 1 minuto depois, o próprio Kroos fez o quarto.
A seleção estava completamente perdida. Os jogadores pareciam não acreditar. A torcida permanecia em silêncio, mas o pesadelo ainda não havia terminado. Aos 29 minutos, Sami Khedira marcou o quinto gol. 5-0. Ainda no primeiro tempo, o Mineirão inteiro assistia sem reação. Alguns torcedores choravam. Outros riam de nervoso. Muitos simplesmente não conseguiam olhar para o campo. No segundo tempo, a Alemanha diminuiu o ritmo. Mesmo assim, André Schürrle marcou mais 2 gols. O placar chegou a inacreditáveis 7-0. Nos minutos finais, Oscar ainda descontou para o Brasil. Mas aquele gol não mudou absolutamente nada. O placar final era Brasil 1, Alemanha 7. O famoso 7-1. O resultado chocou o planeta. Jornais do mundo inteiro estampavam a goleada como uma das maiores zebras da história do esporte. Especialistas tentavam explicar o inexplicável. Como a maior seleção do mundo havia sofrido 7 gols jogando dentro de casa. Até hoje, não existe uma resposta definitiva. Alguns apontam erros táticos. Outros culpam o emocional dos jogadores. Há quem diga que a ausência de Neymar destruiu completamente o equilíbrio da equipe. O fato é que o 7-1 deixou de ser apenas um resultado. Virou expressão. Virou meme. Virou documentário. Sempre que uma equipe sofre uma goleada histórica, alguém lembra imediatamente daquele jogo. E por mais que o Brasil tenha conquistado 5 Copas do Mundo, existe uma geração inteira que cresceu tendo o 7-1 como sua lembrança mais marcante da seleção. Parecia impossível viver uma eliminação tão dolorosa novamente. Mas 8 anos depois, o Brasil voltaria a deixar escapar uma classificação que parecia garantida. Depois do trauma do 7-1, a seleção brasileira passou por uma reconstrução. Vieram novos jogadores, uma nova comissão técnica e a esperança de que o pior já havia ficado para trás. Sob o comando de Tite, o Brasil voltou a ser visto como um dos favoritos ao título da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A equipe fez uma ótima campanha nas eliminatórias, chegou embalada ao Mundial e tinha um elenco repleto de estrelas. Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison, Casemiro, Alisson, Marquinhos. Muitos especialistas colocavam o Brasil entre os principais candidatos ao hexacampeonato. Na fase de grupos, a seleção confirmou o favoritismo e avançou às oitavas de final. Contra a Coreia do Sul, deu um verdadeiro show. Venceu por 4-1 e encantou o mundo com um futebol ofensivo e envolvente. A confiança da torcida estava de volta. Nas quartas de final, o adversário era a Croácia. No papel, o Brasil era superior. Mas quem acompanha Copas do Mundo sabe que favoritismo não entra em campo. A partida foi extremamente equilibrada. A Croácia se defendia muito bem e dificultava todas as ações ofensivas da seleção. O tempo regulamentar terminou empatado em 0-0. A decisão foi para a prorrogação. Foi então que brilhou a estrela de Neymar. Após uma linda tabela, o camisa 10 driblou o goleiro e marcou um golaço. Brasil 1, Croácia 0. Faltavam apenas alguns minutos para o fim da partida. A torcida brasileira já comemorava a classificação para a semifinal. Mas o futebol, mais uma vez, mostrou como pode ser cruel. Em vez de administrar o resultado, o Brasil continuou atacando. Perdeu a posse de bola no campo ofensivo. A Croácia saiu rapidamente no contra-ataque. A bola chegou até Bruno Petkovic.
O chute desviou na defesa brasileira e enganou o goleiro Alisson. Gol da Croácia. 1-1. A seleção deixou escapar uma vitória que parecia garantida. Nos pênaltis, a pressão tomou conta dos jogadores brasileiros. Rodrigo foi o primeiro a cobrar. O goleiro Livakovic defendeu. Os croatas converteram suas cobranças. Quando chegou a vez de Marquinhos, o Brasil precisava marcar para continuar vivo. O zagueiro bateu. A bola acertou a trave. Fim de jogo. A Croácia eliminava novamente um gigante nos pênaltis. Enquanto os jogadores croatas comemoravam no gramado, os brasileiros caíam em lágrimas. Neymar, que havia acabado de igualar Pelé em número de gols pela seleção, deixou o campo sem conseguir esconder a decepção. A eliminação gerou inúmeras críticas. Muitos questionaram a postura da equipe nos minutos finais da prorrogação. Outros apontaram falhas nas escolhas de Tite. O treinador deixou o cargo pouco tempo depois. Mais uma vez, o sonho do hexacampeonato terminava antes da hora. E o Brasil precisaria iniciar um novo ciclo. Depois da Copa do Catar, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu apostar em um nome de peso para tentar recolocar a seleção no caminho das conquistas. O italiano Carlo Ancelotti assumiu o comando da equipe, trazendo consigo a expectativa de uma renovação. A seleção chegou à Copa de 2026 cercada por dúvidas, mas ainda era vista como uma das favoritas. A nova geração contava com jogadores talentosos e a torcida acreditava que finalmente era hora de voltar a disputar o título. Mas a campanha esteve longe de convencer. O Brasil apresentou dificuldades durante a fase de grupos e avançou sem o brilho esperado. Nas oitavas de final, o adversário seria a Noruega. Uma seleção que voltava a disputar uma Copa do Mundo depois de muitos anos e que tinha em Erling Haaland sua grande esperança. Mesmo assim, a maioria dos torcedores acreditava que o Brasil passaria. Só que, mais uma vez, a história foi diferente. A Noruega mostrou organização, intensidade e aproveitou os espaços deixados pela defesa brasileira. O Brasil tentou reagir, criou oportunidades e chegou a empatar a partida. Mas os noruegueses voltaram a marcar e venceram por 2-1. O apito final confirmou uma eliminação precoce. Era a primeira vez em décadas que o Brasil caía ainda nas oitavas de final. A decepção foi enorme. A imprensa internacional destacou o fim de mais um sonho brasileiro. Os torcedores passaram a questionar o planejamento da seleção e o longo jejum sem títulos mundiais. Mais uma Copa terminava sem o tão esperado hexacampeonato. Rodrigo foi o primeiro a cobrar. O goleiro Livakovic defendeu. Os croatas converteram suas cobranças. Quando chegou a vez de Marquinhos, o Brasil precisava marcar para continuar vivo. O zagueiro bateu. A bola acertou a trave. Fim de jogo. A Croácia eliminava novamente um gigante nos pênaltis. Enquanto os jogadores croatas comemoravam no gramado, os brasileiros caíam em lágrimas. Neymar, que havia acabado de igualar Pelé em número de gols pela seleção, deixou o campo sem conseguir esconder a decepção. A eliminação gerou inúmeras críticas. Muitos questionaram a postura da equipe nos minutos finais da prorrogação. Outros apontaram falhas nas escolhas de Tite. O treinador deixou o cargo pouco tempo depois. Mais uma vez, o sonho do hexacampeonato terminava antes da hora. E o Brasil precisaria iniciar um novo ciclo. O Brasil continua sendo a única seleção com 5 títulos mundiais. Nenhum outro país levantou a taça tantas vezes. Nenhum outro país revelou tantos jogadores que marcaram época. Mas a história da seleção não foi construída apenas por vitórias. Ela também foi moldada por derrotas que emocionaram, revoltaram e marcaram gerações inteiras. O silêncio do Maracanã, em 1950. A despedida da geração de Tele Santana, em 1982 e 1986. O inesquecível 7-1 em 2014. A dor dos pênaltis contra a Croácia em 2022. E a eliminação precoce em 2026. Cada uma dessas derrotas deixou uma marca diferente. Algumas mudaram a forma como o Brasil enxergava o futebol. Outras mostraram que, mesmo sendo a maior seleção da história, ninguém está imune às surpresas de uma Copa do Mundo. E talvez seja justamente isso que torna esse torneio tão especial. Na Copa, tradição não entra em campo. Camisa pesa, mas não joga sozinha. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas derrotas foi a mais dolorosa para você?
Foi o Maracanazo de 1950, a eliminação da seleção de Pelé em 1982, a despedida daquela geração em 1986, o inesquecível 7-1 contra a Alemanha, a queda para a Croácia em 2022, ou a eliminação para a Noruega em 2026. Escreva sua resposta aqui nos comentários. Eu vou ler as opiniões de vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas histórias